A falta de vagas em hospitais e os gargalos na transferência de pacientes são duas grandes dificuldades enfrentadas pelo Sistema Único de Saúde. Quando a espera dentro de uma ambulância para se conseguir a internação é maior do que o tempo que o paciente pode suportar, a situação se torna irreversível. No programa de hoje, nós vamos contar uma dessas histórias e explicar a sobrecarga da rede pública numa área em que cada minuto conta para salvar uma vida. Eu sou Cláudia Gabriel e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos aqui no Parlamento Mineiro. A morte de Eurípedes Roberto Faria, de 74 anos, foi notícia em todo o estado. Não porque ele era conhecido ou famoso, mas por expor as deficiências do setor de saúde. No dia 29 de julho, Eurípedes sofreu um infarto. Foi atendido na unidade de atendimento integrado, a UAI São Jorge, em Uberlândia. A gravidade do quadro exigiu a transferência para um local com mais recursos. Durante 4 horas, Eurípedes Faria ficou dentro de uma ambulância à espera de uma vaga no Hospital de Clínicas da Universidade Federal da cidade. Lá dentro, com 69 leitos de pronto-socorro, estavam internadas 156 pessoas. O aposentado perdeu a batalha contra o tempo e a superlotação. Em nota, a direção do hospital lamentou a morte de Eurípedes e informou que comunica diariamente ao Estado a situação insustentável do funcionamento com superlotação e solicita apoio à Secretaria de Saúde, que é responsável pela oferta de leitos. Para a gente entender melhor o roteiro dessa tragédia, é preciso saber como funciona o SUS. O maior sistema público de saúde do mundo atende todos os anos mais de 190 milhões de pessoas. É responsável por serviços que vão desde a vacinação até tratamentos de alta complexidade, de transplantes até doação de leite materno. União, estados e municípios atuam em conjunto para manter o sistema em funcionamento. São 3 níveis de atendimento: a atenção primária à saúde, a atenção especializada e a alta complexidade. A porta de entrada no sistema é a atenção primária, que não só atende a pessoa individualmente, como também trabalha com ações coletivas de promoção de saúde e prevenção. Nos postos de saúde, você pode procurar atendimento para praticamente tudo. Lá estão os médicos da família. Tem entrega de medicamentos, consultas de rotina em diversas especialidades, como oftalmologia e odontologia, vacinação e até atividades como yoga, por exemplo. De acordo com o Ministério da Saúde, são quase 49 mil unidades básicas em todo o país. A média de atendimentos por dia ultrapassa os 560 mil. Os estudos demonstram que a atenção primária, se ela tem uma boa cobertura, um bom modelo de atenção e prevenção e promoção da saúde, ela resolve a grande maioria dos problemas. E a atenção primária também enfrenta desafios. Essa é a médica Maria do Carmo, consultora do Ministério da Saúde e assessora da Fundação Lucas Machado. A Feluma é responsável, entre outras instituições, pela Faculdade de Ciências Médicas. A Maria do Carmo é nossa convidada deste programa. Um dos desafios da atenção primária que a Maria do Carmo aponta está relacionado à mão de obra fundamental para a saúde, o médico. Todos os anos no Brasil formam-se 43 mil profissionais, mas o país só tem oferta de 13 mil vagas para especialização. Vamos ouvir de novo a Maria do Carmo. O Brasil tem muitos médicos, mas não o suficiente para as necessidades da população. Então, a questão quantitativa é um desafio e a questão da distribuição territorial desses profissionais médicos é um enorme desafio. Os grandes centros urbanos e principalmente o leste do país, as regiões litorâneas, são mais bem providos, né, de profissionais da categoria médica, deixando para as regiões remotas, mais remotas, a carência desses profissionais. Então, a APS convive com uma grande rotatividade desses profissionais, com a competição entre municípios, que depende das políticas de remuneração, e com a questão da formação.
Quando o caso é mais grave, você precisa procurar as unidades de pronto atendimento. As UPAs atendem 24 horas casos de complexidade intermediária. É lá que ocorre o primeiro atendimento de casos cirúrgicos e de trauma, estabilizando os pacientes e fazendo o diagnóstico inicial. Uma peça fundamental aqui é o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Atualmente está disponível para quase 86% da população brasileira. Os profissionais atendem urgências e emergências clínicas, traumáticas, obstétricas, pediátricas, psiquiátricas, entre outras. Nesse nível de atenção especializada estão os casos de média complexidade, que são atendidos em ambulatórios, hospitais, policlínicas e centros de atendimento com equipamentos mais avançados. Aqui são tratados casos de febre acima dos 39 graus, fraturas e cortes, dores no peito e é feito o atendimento inicial de derrame e de infarto. O senhor Eurípedes foi atendido numa UPA. E como o sistema é interligado, ele foi encaminhado para um hospital que faz atendimento de alta complexidade. Foi de ambulância UTI, acompanhado por médico e por enfermeiro. Os hospitais gerais de grande porte, hospitais universitários, santas casas, têm pronto atendimento, leitos de UTI, centros cirúrgicos grandes e complexos. Também oferecem procedimentos que envolvem tecnologia de ponta para o tratamento de câncer, do coração, para transplantes e partos de alto risco, além de assistência a outros tipos de processos menos comuns, como as cirurgias reparadoras. Infelizmente, a falta de leitos é comum e foi isso que vitimou o senhor Eurípedes em Uberlândia. O Hospital Rizoleta Neves, em BH, é referência para 1,5 milhão de moradores da região norte da capital e de municípios vizinhos. O hospital enfrenta a superlotação. Matéria divulgada neste mês de agosto pelo jornal O Tempo mostra pacientes em macas nos corredores do pronto atendimento. De acordo com a direção do hospital, não é de hoje que há superlotação. O pronto-socorro tem capacidade para 90 pessoas. No último dia de julho, foram atendidos 142 pacientes e no primeiro dia de agosto, 133. Como o sistema é todo interligado, os gargalos de um nível de atenção levam problemas a outro e assim por diante. O chamado efeito cascata compromete também a alta complexidade, que tem seus próprios desafios. A Maria do Carmo fala sobre eles. A atenção especializada nos traz também outros desafios. Primeiro, a questão tecnológica, né? Para você montar um hospital, para montar uma clínica de especialidades e exames complementares, são demandados recursos arquitetônicos, recursos em equipamentos especializados que são de maior custo, né? Então, vem o desafio da expertise para montar esses serviços e organizar, e vem o desafio do custo desses serviços. E chegamos novamente no gargalo da formação. Volto a dizer, 43 mil profissionais médicos formados por ano e 13 mil vagas de residência. Então, a formação de especialistas no país ela é muito deficitária. Esse é um problema mundial. O Ministério da Saúde recentemente organizou um seminário internacional em que outros países falam sobre o problema, e estratégias como ampliação de vagas para especialização, para aperfeiçoamento, para residência, e depois estratégias de carreiras, de modelos de remuneração e etc., para fixar esses profissionais nos serviços, elas são fundantes, né? E são estratégias que são de médio e longo prazo. Um especialista em neurocirurgia, por exemplo, depois da graduação, nós podemos colocar 8, 10 anos para esse profissional estar bastante habilitado para exercer o seu ofício. Em audiência pública aqui na Assembleia para discutir a situação do Hospital Rizoleta Neves e encontrar soluções, o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Elvésio Magalhães, anunciou que o governo federal vai injetar mais recursos para o Rizoleta Neves e para outros 4 hospitais na capital de Minas que atendem 100% pelo SUS. A Santa Casa de Belo Horizonte, a Maternidade Sofia Feldman, o Hospital São Francisco de Assis e o Hospital Universitário
Ciências Médicas. Aqui vale lembrar que o dinheiro do SUS não é só federal. A União manda recursos e formula as políticas nacionais da saúde, além de controlar o SUS. Os estados devem gerir esse valor repassando aos municípios, além de investir recursos próprios, implantar as diretrizes das políticas nacionais e fazer as políticas estaduais. E os municípios devem operar o sistema em seu território, investindo recursos próprios e os repasses federais e estaduais na aplicação das políticas nacionais e estaduais de saúde. A Organização Mundial de Saúde recomenda de 3 a 5 leitos hospitalares para cada grupo de 1.000 habitantes. O país com maior número de leitos é o Japão, são 13 por grupo de 1.000 habitantes. A Alemanha tem 8 e a Argentina 5. O Brasil tem média de 2,3 leitos por 1.000 habitantes, abaixo, portanto, do que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Minas Gerais tem cerca de 32.800 leitos, média de 1,6 para cada grupo de 1.000 habitantes. Na capital, a média é de 2,7. Para se ter uma medida da importância do Sistema Único de Saúde, Minas Gerais é o estado que tem mais municípios que contam exclusivamente com o SUS. São 226 municípios onde não há nenhum serviço médico particular. O dado é do Ministério da Saúde. Usar de forma eficaz os leitos é uma das soluções para minimizar essa falta e salvar vidas. Aqui no estado, a distribuição de pacientes é feita pelo software SUS Fácil. Ele integra as 13 centrais de regulação, as 853 secretarias municipais de saúde, mais de 530 prestadores de internação hospitalar vinculados ao sistema e os 3.200 estabelecimentos com atendimentos ambulatoriais. Por meio dele, a unidade de urgência e emergência solicita a transferência do paciente para um hospital. A central reguladora verifica onde há disponibilidade e encaminha o laudo. O paciente só é transferido se o hospital aceitar o usuário. Na prática, é um sistema complexo e que recebe muitas críticas. Algumas foram feitas por deputados da Comissão de Saúde. Numa audiência com a participação da subsecretária de Regulação em Saúde, Juliana Teixeira, os parlamentares questionaram a demora no processo de cadastramento e de autorização de atendimento, imprecisões nos laudos médicos e a falta de transparência dos critérios de avaliação das transferências. As críticas foram compartilhadas pelos representantes da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos e do Ministério Público do Estado. A representante do Estado afirmou que há equidade em todas as transferências, ou seja, o paciente em estado mais grave tem prioridade sobre outro em estado menos crítico, mesmo que ele tenha chegado primeiro. Ela frisou que as avaliações de transferência são de responsabilidade dos médicos. Ao longo dos anos, a Assembleia de Minas desenvolve uma série de ações para tentar intervir mais na melhoria dos serviços de saúde. Como sabemos, a atuação parlamentar é limitada, porque a execução é de responsabilidade do governo. Assim, em 2018, uma mudança na Constituição Estadual feita pelos deputados criou em Minas o chamado orçamento impositivo. Antes desse mecanismo, muitas vezes a Assembleia indicava áreas que deveriam receber investimento, mas o governo não era obrigado a pagar. Com o orçamento impositivo, o governo agora não pode fugir desse investimento. As indicações parlamentares são limitadas a 1% da receita, ou seja, do dinheiro arrecadado durante o ano. E metade desse dinheiro deve ser para ações e serviços públicos de saúde ou na área de educação. Em maio deste ano, o Parlamento Mineiro deu outro passo para tentar minimizar os problemas da saúde, principalmente na parte que é de responsabilidade dos municípios. Uma lei aprovada aqui permitiu destravar verbas da saúde que estavam bloqueadas. Isso acontece porque muitas vezes o dinheiro é carimbado, ou seja, só poderia ser destinado para uma finalidade específica. Quando uma cidade muda de ideia do que iria fazer com a verba, ou quando o ano vira, por exemplo, a prefeitura fica impedida de usá-la. A norma já liberou mais de 2 bilhões de reais e, no total, os recursos para a saúde podem chegar a cerca de 7 bilhões de reais, segundo o governo de Minas divulgou neste mês de agosto.
A ação mais recente de parlamentares pela saúde do Estado foi agora em agosto. Em audiência pública realizada a pedido de 9 deputados do bloco de oposição ao governo de Minas, representantes da cidade administrativa foram pressionados para melhorar as condições salariais dos servidores da área. Cerca de 300 deles, inclusive, ganham menos de um salário mínimo, o que é proibido pela Constituição Federal, denunciaram os servidores. Para não perder dinheiro, essas pessoas chegam a trabalhar doentes, porque se deixam de ir, perdem a ajuda de custo, que é um valor diário. A reunião teve ainda reclamações de médicos. As queixas, baixos salários, condições de trabalho inadequadas e escalas incompletas, o que sobrecarrega o profissional. Na reunião, o governo alegou que reconhece os problemas, mas que não consegue modificar agora a carreira e melhorar os salários por causa de limitações fiscais. Os deputados devem continuar a cobrar melhorias. Uma outra questão que ronda os receios de servidores e de parlamentares de oposição do governo é a possível ampliação da participação privada na prestação dos serviços públicos. Representante do governo já veio à Assembleia, por exemplo, negar a privatização da FUNED, que é referência em exames laboratoriais no país e enfrenta problemas de infraestrutura. Ainda é dúvida a administração de hospitais da rede FEMIG por organizações sociais em que não há consenso sobre o modelo. Vamos ouvir a Maria do Carmo sobre o assunto. O primeiro hospital do país foi privado, a Santa Casa de Santos, né? E o sistema filantrópico, antes de ser filantrópico, a natureza jurídica dele é privada e representa 40% a 50% de toda a oferta de leitos hospitalares do país. Então, a parceria público-privada no sentido amplo no SUS, ela existe desde, e a Santa Casa de Santos é dos anos 1500, né? Ela existe desde que o Brasil foi descoberto, praticamente. Agora, o que deve reger, né? Para mim, a base do sistema tem que ser público, regulação, por exemplo, financiamento, né? Tem que ser muito potente do setor público, a norma, o dizer como deve ser tem que ser prerrogativa do público, a participação no financiamento, no desenho de modelo, no desenho das estratégias de parcerias com o setor público no sentido amplo, aí seja através das filantropias, das parcerias público-privadas, das organizações sociais, e a base disso tem que ser republicana, tem que ser transparente, tem que ser eficiente e centrada no resultado para o usuário. Qualquer coisa que fuja disso, que leve à desresponsabilização do público em relação ao seu cidadão, entregou para um parceiro privado, entregou para uma OS, entregou para uma entidade filantrópica, toma que o filho é seu e não monitora, não controla, não avalia eficiência, não avalia satisfação do usuário, esse é o caminho indesejável, né? Porque a parceria com o setor público, ela é normal em qualquer país, depende dos princípios que a fundamentam. Se você quiser saber mais sobre a oferta de leitos no estado, veja no YouTube o Assembleia em Destaque, que fala sobre a importância dos hospitais regionais. No nosso portal, você tem acesso a outros programas. E no Twitter, você fica sabendo das últimas notícias da TV Assembleia. Até a próxima. Tchau!